Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que minhas mãos sejam suas mãos. Se for da sua vontade, toque alguém através de mim. Que meus olhos sejam seus olhos. Quero ver as coisas, as pessoas e as situações como o Senhor mesmo as vê. Que meus ouvidos sejam seus ouvidos. Fala comigo, Senhor. Que minha boca seja a sua boca. Se for da tua vontade, Senhor, fale através de mim. Quero falar a sua verdade. Que os meus pés sejam os seus pés. Leve-me para onde o Senhor desejar. Que o meu coração bata em sincronia com o seu. Crucifica, Senhor, a minha vontade e em seu lugar ressuscite a sua. Eu me entrego completamente a Ti, meu Deus e meu Senhor. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, dos versículos 7 ao 14. Irmãos, ficai cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei, ninguém se justifica perante Deus. Isso é evidente porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Salmo responsorial retirado do Salmo 110. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 11, dos versículos 15 ao 26. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes.
Meditando a palavra de Deus. Na primeira leitura, Paulo admoesta à comunidade da Galácia que a justificação da pessoa humana vem da fé, e não do cumprimento ritual, e na maioria das vezes, puramente externo da lei. Ele recorda o patriarca Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 6, como grande argumento de sua construção catequético-teológica. Pela lei, ninguém se justifica perante Deus. Isso é evidente porque o justo vive pela fé. Versículo 11. Ser justificado é sinônimo de ser salvo. Assim, alcançaremos a salvação pelas obras da fé, e não simplesmente por colocar nossa confiança na prática da lei, externa e vazia. No Evangelho, temos um confronto entre Jesus e um demônio. É uma cena de exorcismo. Nestes momentos também se manifesta a chegada do reino de Deus, o triunfo do bem sobre o mal, da graça sobre o pecado, da luz sobre as trevas. Em Jesus temos o advento do reino experimentado em duas dimensões, o já e o ainda não. O reino do céu se dá no já de nosso tempo, no agora da existência com a presença do Senhor. Contudo, é ainda não, à medida que não se realizou plenamente na existência humana. Uma boa imagem evangélica dessas duas dimensões é o joio e o trigo, o bem e o mal que coexistem. Somente no final dos tempos se dará a plenitude do bem, da paz e da justiça. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças ao seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam ao mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo, que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém.